Olá pessoal, meu nome é Lorena Mendes da Escola de Feltro e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa linda flâmula de flores para o Dia das Mães. Aproveita e já curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. E para baixar o molde e saber mais informações sobre a Escola de Feltro, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Os materiais que nós vamos precisar são feltros, tesoura, caneta, papel termocolante, paleta de churrasco com bastão de flâmula, cola quente, cordão de juta, mini pompom, cola de silicone e o ferro. O primeiro passo é riscar o molde no feltro. Nós temos que escolher o lado avesso para poder riscar. O lado certo ele é um lado mais lisinho, o lado avesso tem mais buraquinhos, você vai saber diferenciar. Sempre busque ter uma boa iluminação para poder escolher qual que é o lado certo e o lado avesso. Então a gente vai pegar um molde do lado que você recortou, onde que você imprimiu, vai posicionar, deixar ele bem certinho, já vai estar todo cortadinho aqui. E para riscar as florzinhas, a gente vai começar do lado de fora, fazendo uma espiral, levantando o molde. Então eu vou fazer aqui para vocês verem. Pode usar uma caneta comum ou uma caneta reta projetor, caneta mágica também, tá? Você tem várias opções. Então, eu vou começar aqui. A gente faz o risco de leve, para não puxar os fios. E deixa um espacinhozinho, depois a gente vai cortar eliminando o risco. Vou riscar. Quanto mais preciso for o seu risco, você conseguir fazer todas essas curvinhas assim, mais bonito vai ficar as flores. Então, é com bastante cuidado. Na hora que você chegar nas partes internas aqui, você levanta o molde e continua riscando. Pronto, já risquei o molde aqui, vou colocar assim. E agora, na hora da gente cortar, a gente corta sempre eliminando o risco dessa parte de cima, para na hora que do lado certo não vai ficar risco, mas é bom você também não ter riscos do lado avesso, tá? Então, eu vou começar a cortar aqui. A gente vai fazendo um corte assim. Pega uma tesourinha de precisão, para você ter uma precisão maior no corte. E vem cortando, eliminando o risco, fazendo uma espiral. Do mesmo jeito que a gente fez para poder riscar. Então pronto, ó, já cortei a flor, eliminei o risco na parte de cima. Então sempre que na parte superior vai estar assim, ó, sem nenhum risco. O risco vai ficar apenas nessa parte aqui de baixo que não vai aparecer. E do lado certo vai ficar assim, não tem nenhum problema, né? Não vai aparecer risco nenhum. Então, nós vamos usar 5 tipos de flores, tá? Todos os moldes estão disponíveis, ó. São 5 tipos, a gente vai cortar e riscar do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, como todas essas flores são espirais, eu vou mostrar apenas um, como é que faz, todas vão ser feitas do mesmo jeito. O que muda é apenas o corte, o molde e o acabamento para poder ficar, vai ficar uma flor diferente de cada um. Então, o que a gente vai fazer? Cada flor a gente vai pegar o lado interno, né, a parte do meio, e vai começar a enrolar assim, ó. Vai enrolando até chegar no final. À medida que você for enrolando, você pode passar um pouco de cola de silicone para não arriscar de soltar. Pode pôr bem pouquinho, assim. Isso. A gente vai enrolando. Depois que enrolar, a gente pode modelar antes de finalizar e acertar as pétalas dela. É só ir enrolando. Não tem nenhuma dificuldade, não precisa costurar, é só mesmo montando as flores assim.
terminei de montar. Agora eu vou colocar ela assim para colocar no lugar, abrir um pouquinho a rosa, ó. Bater um pouquinho aqui na mesa assim. E depois que ela já estiver do jeitinho que eu quero, é só colar aqui a parte final, que não vai soltar não, tá? Então, colocar aqui a cola de silicone, pode ser cola de silicone ou cola quente, se você tiver à disposição. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as outras. Ó, vou deixar aqui, essa é esse modelo. A gente vai usar 2 flores desse modelo aqui, do modelo 1. Vai ter também 2 flores desse modelo, coloquei as cores diferentes. Essa daqui também, são 2. Tenho essa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui todas. Esse modelo também é esse aqui, tá? E tenho esse modelo que são como se fossem os brotinhos. Então, ela vai ficar assim, eu cortei tanto ela na cor vermelha e na cor creme também, para variar um pouquinho as cores, tá? Então, a gente vai fazer isso com as flores e também vai recortar as folhas. A gente tem 5 tipos de flores, tá? 5 modelos aqui. E de folhas a gente vai ter, ó, aqui eu vou cortar 4 folhagens desse modelo, 4 desse modelinho aqui, que é de um modelinho mais diferente, como se fosse um raminho, folhas menores e folhas maiores. Então, são 4 tipos de folhas. Isso a gente vai usar em cada ramo, a gente vai fazer 2 arranjos, tá? Que a gente vai montar aqui, vocês vão ver que a gente vai fazer 2 arranjos iguais para poder montar a flama. Então, essa aqui a gente vai reservar, vamos enrolar todas as florzinhas e vamos deixar pronto assim. Agora nós vamos fazer a palavra mãe. Eu coloquei para vocês o molde já direitinho, para vocês recortarem. Vocês recortam o molde, assim, da forma que vocês vão colocar, né? Se vocês quiserem colocar de outra fonte ou riscar do jeito que vocês quiserem, fica a critério de vocês. E eu vou usar o termocolante da Teclabel, que é um termocolante super prático de usar, que facilita muito nessa hora da gente querer colar apenas uma peça. Você pode apenas usar o molde e cortar no feltro, se você não tiver o termocolante, então você risca assim, do lado espelhado, né, para na hora que você estiver do lado certo sair certinho, ou a gente pode usar o termocolante aqui para facilitar na hora de colar, né, que aí não vai borrar com cola e vai ser mais fácil de fazer a aplicação. Então, para usar o termocolante, esse da Teclabel, a gente risca onde está a cola, então a gente risca do lado certo mesmo, tá? Então, vou posicionar aqui o molde e vou fazer o risco, a palavra todinha aqui com caneta reta projetor. E depois vou passar pro feltro. Depois de riscar, é só virar aqui, colocar o lado onde eu risquei para baixo. E a gente vai usar o ferro e deixar por uns 5 segundos aqui, só para colar, tá? Se você quiser colocar um papel em cima, né? Se você quiser usar bastante o ferro aqui, você põe um papel para não danificar e não agarrar o feltro. Mas se você estiver usando uma temperatura mais branda, tipo algodão, não vai queimar não, tá? Só você ter o cuidado e ir fazendo assim devagarzinho com paciência. Então, a gente vai colando aqui.
você vai ver que a cor vai mudar, vai ficar, antes era mais branco, agora fica mais transparente, porque a cola já pegou no feltro. Então, a gente tira esse papel aqui, que é o papel de proteção, ó, e a cola vai ficar no feltro assim, ó, a cola vai vir pra cá. E o risco também fica no feltro, então isso facilita muito. Agora, eu vou só cortar e eliminar o risco para poder depois fazer a aplicação na flâmula. Vamos lá. A gente usa a tesoura de precisão aqui, vai cortando com bastante cuidado, né? Lembre-se que a qualidade da sua flâmula vai depender do corte, tem que ser um corte bem preciso, né? Porque como a gente não tem costura, então o corte tem que ser bem bonito e ficar bem certinho para valorizar a sua peça. Pronto, já cortei, ó, eliminei todos os buraquinhos aqui do A, do E. A parte de trás vai ficar assim, não tem problema ficar o risco na parte de trás, mas na frente vai ficar bem certinho. O bom de você usar o termocolante é que o feltro fica mais fácil de você recortar. Se você for querer fazer isso no feltro sem usar o termocolante, ele vai estar mais molinho, então você pode usar uma termolina ou alguma coisa, ou até mesmo uma fita durex, você pode pesquisar como você pode fazer isso, para poder te ajudar nessa parte, para cortar e deixar um acabamento bom na sua peça, tá? E aí, tá gostando desse vídeo? Então você tem que conhecer o curso de Dia das Mães da Larissa Amaral, que está na Escola de Feltro. Você vai aprender a fazer essa linda caixa de presente toda de feltro, um bastidor, uma boneca grávida, um arranjo perfumado, um quadro de suculentas, uma necessaire e um porta-óculos. Para saber mais, acesse escoladefeltro.com.br. Agora, depois de fazer todos os recortes e a montagem das flores e das folhas, nós vamos começar a montar a flâmula. Então, eu peguei aqui uma medida, um feltro branco, você pode escolher a cor que você quiser, não é regra, tá? Você vai escolher a cor que você preferir, pode fazer de cores variadas. E a medida, eu coloquei aqui de largura 22 centímetros de largura e a altura aqui da lateral até aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o primeiro pontinho do corte, antes de fazer o triângulo, 30 centímetros. E daqui até aqui não tem mais 5 centímetros. Então, no total é 35, que é o corte, né? E 22 de largura. Depois a gente vai dobrar um pedacinho aqui para trás, na hora que a gente for colocar o bastão ou o palito de churrasco, então ela vai ficar menor. Então, para começar a montar, eu vou primeiro usar o molde do coração, que eu recortei aqui. Vou centralizar ele aqui e vou riscar para poder, esse risco que eu vou fazer é onde eu vou fazer o desenho do coração com a corda de juta, tá? A gente fala corda de juta ou fio de juta, que é isso daqui, tá bom? Você pode usar também barbante ou você pode fazer uma coroa de flores, assim, de flores pequenas. Aqui a gente está fazendo de uma forma que você pode agregar mais valor à sua peça. Então, vamos lá. Centralizei aqui, vou usar um lápis mesmo, que é só para eu ter uma referência. Vou passar de levinho aqui. Se quiser, você pode usar caneta mágica também, que depois ela vai apagar com ferro, com água. Mas aqui, como eu não quero ter o trabalho de apagar depois, vou usar o lápis mesmo. A gente faz o risco de leve. Coloquei aqui. E antes de colocar a corda de juta, eu vou fazer a aplicação da palavra mãe. Vou centralizar aqui. Lembre de deixar bem centralizado que a gente vai colocar 2 arranjos de flores aqui. Um arranjo embaixo e um arranjo em cima. Então, tem que centralizar bem. Vou posicionar. E depois de posicionar, a gente só passar o ferro. Então, por isso que é muito prático usar o termocolante nesse caso. Se você não tiver o termocolante, você vai fazer o recorte e passar a cola quente ou uma cola de silicone para colar. Então, para não danificar o feltro aqui primeiro, eu vou colocar o mesmo papel de proteção do termocolante, né? E vou deixar que o ferro, temperatura algodão, uns 20 segundos aqui, para poder conseguir colar bem feltro com feltro.
Tem que tomar cuidado para não queimar também o feltro branco, tá? Então, se você não tem tanto cuidado, tiver medo, pode colocar uma folha de ofício inteira aqui, para não ter risco de você danificar o feltro branco com o ferro. Mas aqui usando a pontinha do ferro, tendo mais delicadeza, não tem risco não. Então, depois que eu coloquei, já fiquei, vou nos cantinhos com a pontinha do ferro só. Esse feltro, como é o feltro da Santa Fé, ele não danifica com o ferro, tá? Já tem uma proteçãozinha, então não tem perigo da gente colocar. Só tem que tomar cuidado com a temperatura que você vai usar, não põe uma temperatura muito quente. Eu já fiz a aplicação. Agora eu vou colocar a cordinha de juta aqui. Vou usar a cola quente para aplicar, que ela cola mais rápido, né? Então, vou deixar assim, ó, sempre vou começar nessa parte de baixo aqui, do meu risco, vou passando a cola e à medida que eu vou passando a cola, eu vou colocando a cordinha de juta. Então, vou começar passando a cola, a gente passa bem pouquinho, não precisa colocar uma camada muito grossa, senão não vai conseguir ter um acabamento bom. E à medida que você vai colocando, aos pouquinhos, a gente vai pegando a cordinha de juta aqui. Pode usar barbante encerado, você pode ter várias opções para enfeitar e decorar a peça. É só ir com cuidado, à medida que a gente vai seguindo aqui e colando aos pouquinhos. Quando a gente chega nessa parte aqui, que a gente tem que virar para fazer o formato do coração, eu vou cruzar aqui, ó. Fazer tipo, enroscar ela assim, ó, vai ficar, tá vendo? Com esse pontinho aqui. Então, eu vou passar cola na cordinha de juta para colar e seguir com o risco. Vou segurar um pouquinho, até finalizar bem a cola, e vou continuar. Sempre que tiver excesso de cola no biquinho da cola, você tira o excesso antes de passar, para não borrar a peça, tá? Então, tem que ir com bastante cuidado e colocando bem pouca cola para não ficar com excesso de cola. Então, pronto. Depois que a gente termina de colar, a gente espera um pouquinho, você pode tirar os fiozinhos que estão em excesso e cortar aqui a parte que ficou em excesso. Aqui. Assim, tesoura. Aqui no finalzinho, para dar uma finalização, para não ficar esses fiozinhos abertos, a gente passa um pouquinho de cola só na parte de baixo, bem de levinho, só para sujar, para pregar esses fiozinhos e ele não desfiar a corda toda, tá? Não é só. Se você esparramar muita cola, ficar com excesso de cola, você vem aqui e empurra com a tesoura ou com alguma ferramenta para poder esconder e não ficar aparecendo, ficar feia a sua peça. Então vamos lá, depois que a gente colocou a cordinha de juta, a gente vai montar os arranjos aqui de flores. Então eu vou começar colocando as folhas maiores, tá? Eu recortei aqui 4 no tom de verde água e 2
no tom de verde escuro, que é o verde brilhar. Então, eu vou fazer de uma forma que fique espelhado. Os arranjos vão ser iguais, mas para poder dar um reflexo, eu vou fazer sempre invertido. Então, vou colocar aqui esse para baixo. Então, se esse é para baixo, esse é para cima. E aí, a gente vai montando aqui o arranjo. Vou colocar esse aqui também, de cá. Ó, então, se eu coloquei esse para a parte interna, eu também tenho que colocar esse aqui pro lado de dentro. Sempre montando o espelhado, que eu acho que fica mais bonito. E vai mostrar para o seu cliente se você teve trabalho de escolher a posição das folhas, tá? Agora, eu vou colocar as folhas menores, que é da mesma cor do verde brilhar, que é para dar uma intensidade maior aqui nas cores. Então, eu recortei 4 folhas para cada arranjo. Então, no total, são 8 folhas dessa cor aqui, desse tamanho. Então, vou posicionar também aqui. Primeiro eu vou posicionar elas, depois eu vou passar cola e colar. Vou colocá-las invertidas. Então, como são 4, é só fazer como se fosse uma flor aqui, assim. Do mesmo jeito do lado de cá. Sempre lembrando que a gente tem que posicionar o feltro sempre do lado certo, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não colocar o lado avesso para cima. Agora que a gente posicionou, a gente vai passar a cola. Não precisa ser muito excesso de cola, pode deixar as folhas mais soltas. Não tem muita regra para fazer essa parte, não. É só ir colando assim, vai espalhando as folhagens direitinho e posicionando da forma que você achar que vai ficar mais bonito. Eu vou montar, então, um arranjo para vocês verem, depois vou montar o outro, tá? E aí, você só lembrando que você tem que inverter e colocar os lados diferentes de cada arranjo para poder ficar mais bonito. Então, depois de colocar essas folhas, eu vou colocar essas aqui, que é o tom de verde musgo. Eu coloquei também 4 raminhos, né? 4 galinhos para cada arranjo. Então, vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Colocar de uma forma que elas apareçam mais. Lembrando que eu não posso tampar a palavra mãe, né? Então, vamos lá. Ó, posicionar aqui e colar. E não vou ficar colando muito folha, só mesmo raminho para não soltar. Agora eu vou colocar os raminhos, tá? Que eu coloquei na cor de verde musgo escuro. Existem vários nomes que você pode colocar, verde abacate, verde mate, verde... O importante é você colocar essas folhas, essa folhagem de tons diferentes, para poder destacar cada uma, tá? Não tem necessidade de ser exatamente essas cores aqui. Então, vou colocando também, posicionando. Eu também coloquei aqui 4 para cada raminho, para cada arranjo. Você pode recortar ele espelhado, não precisa ser sempre do mesmo lado, tá? Quanto mais diversidade você conseguir colocar na peça, melhor. Então, depois de colocar, esses foram os raminhos que eu fiz, que são 4 tipos de folhas, né? A folhagem, agora a gente começa a colocar as flores. Então, a primeira flor que eu vou colocar é essa aqui, que foi a que eu mostrei o corte e a colagem para vocês, tá? Vamos colocar flor número 1. Aí a gente vai praticamente centralizar e colocar um pouquinho pro lado de cá. E quando eu for colar desse lado, eu vou colocar um pouquinho pro lado de lá. Então, sempre invertido. Então, essa eu vou pôr aqui para lá e aqui para esse lado, tá? Então, vou passar cola. Vou aplicar aqui nas folhas. Depois venho aqui, posiciono e vou apertar, abrindo ela com a minha mão. Encolei aqui. Agora, a segunda que eu vou colocar é essa aqui, que é aquela toda espiral, tá?
a flor de modelo número 2. Eu coloquei no tom de creme, um tom mais claro, para dar o contraste com a flor vermelha. Então, passo aqui mesmo nela e vou colocar do lado invertido. Depois a gente tem essa folha aqui, que é a flor número 3. Ela é aquela flor assim de galinhas, é como se fosse vários triângulozinhos. É o mesmo modelo dessa aqui, só que ao invés de ser arredondado, ela é em formato de triângulo. Então, eu vou passar aqui também em cola. Eu vou deixar aqui, nesse meiozinho aqui. E aqui o outro modelinho que eu coloquei também no tom vermelho. Modelo número 4 de flor. Como se fosse praticamente o mesmo modelo dessa flor aqui, um pouquinho menor, tá? E agora tem os brotinhos, que são esse modelinho aqui arredondado, menor também. Então, eu escolhi colocar 2 em tons de creme e 2 em tom vermelho. Então, eu vou colocar aqui, primeiro o creme desse lado, depois um vermelho aqui para contrastar. E do outro lado, a mesma coisa. Vou colocar um tom de creme aqui embaixo, assim. E o vermelho aqui. E aí a gente finaliza o arranjo. Então, é só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, desse lado de cá, sempre lembrando de espelhar. Então, eu vou fazer e depois eu vou mostrar para vocês como que ficou. Pronto, ó, montando os 2 arranjos, a gente finaliza a decoração da flâmula aqui. E você vê como que fica bonito quando você consegue espelhar e colocar as flores de modo que elas fiquem parecendo que está em frente a um espelho, né? Você consegue fazer um contraste aqui das cores com o branco, a cordinha de juta e as folhagens, então fica bem bonito e fica assim bem apresentável para você vender essa peça ou presentear alguma mãe. Então, para finalizar, a gente vai só decorar. Eu vou usar aqui a tirinha de mini pompom na cor vermelha. Se você não tiver tirinha, você pode colocar renda, pode colocar fita, tá? Você pode colocar um barrado de rendinha aqui, vai ficar bem bonito também. Então, vou aplicar aqui de jeito bem simples, com a cola quente. Virar aqui pra cá. Na hora de virar, a gente tem que ter o cuidado de não ficar enrugado, né? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos posicionado, vou passar um pouquinho de cola aqui. A gente vira, a gente segura, ó, cola para não enrugar. Então, a pontinha tem que ficar assim. E finaliza a aplicação. E recorta o excesso aqui. Se você quiser, você pode usar cianinha, pode cortar a sua flama um pouquinho mais larga e fazer uma borda, né, completa aqui com cianinha. Vou cortar o excesso aqui. Finalizei a montagem, agora a gente vai colocar o palitinho de churrasco e vou colocar o fio de juta para segurar, ou você pode usar um barbante, uma corda, uma linha, do jeito que você achar melhor, tá? Então, para fazer isso, é só a gente virar aqui. Vou posicionar aqui. Eu vou colar a parte e depois eu vou passar o palito de churrasco. Você pode usar também o bastão, que é próprio para fazer flâmulas, tá bom? Então, é só colocar o barradinho aqui, passar cola quente, passar uma camada fina aqui. Final. E vou dobrar assim, mais ou menos uns 2,5 centímetros aqui para trás. Vou dobrar, vai ficar desse tamanho e a gente passa
palito de churrasco. O palito de churrasco ou bastão, ele tem aproximadamente 30 centímetros de largura. Então, eu cortei aqui para deixar com 25 centímetros, para não ficar muito excesso aqui, né, de palito, nem de, se você for usar o bastão. Então, deixa um tamanho de 25 centímetros, ou então você faz a flâmula mais larga, da forma que você achar melhor. E agora, para poder colocar a tirinha aqui, né, o fio de juta, eu vou posicionar aqui onde eu quero colar, vou deixar uma parte externa aqui, fora. Depois eu passo aqui a cola quente. A cola quente é a mais indicada para você colar materiais que são diferentes, né? Então, e ela tem ela cola mais rápido, a gente não precisa ficar esperando secar. Então, a gente vai passando aos pouquinhos, vai enrolando o fio de juta aqui, pra cá, e aqui, esse finalzinho aqui, passar mais um pouquinho de cola e virar aqui. Depois que eu colocar, agora a gente vem, deixa uma medida aqui legal, bacana, pra gente poder pendurar, ó. Deixar aqui mais ou menos, aqui tem mais ou menos 20 centímetros pra cá e aqui. Não precisa ser muito certinho não, tá? Se você preferir usar outro tipo de linha, porque a juta ela fica assim, ela fica, então ela só vai ficar retinha, ela não vai ficar retinha na hora que você pendurar, ela vai ficar bem rústicozinho, por isso que eu escolhi o fio de juta, porque ele é bem rústico, tá? Você puxa aqui e aí vai passar a cola silicone e vai finalizar. Vai passar cola quente, né? Vai finalizar aqui com a cola quente. Tá grosso. Vou pegar outro pedaço. Cortei aqui, a gente prega bem. E aí vai ficar prontinho a nossa flâmula para o Dia das Mães. E aí, gostaram dessa flâmula? É linda, não é? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima!